Às 06h37 do dia 10 de julho de 2025, a sala de radar a bordo do USS Sampson se ilumina com um único contato, se movendo rapidamente. A 380 milhas náuticas a sudoeste de Acapulco, no meio de um corredor de patrulha tranquilo no leste do Pacífico, um ponto está acelerando rapidamente. O SIC do navio, o Centro de Informações de Combate, não foi feito para jogos de adivinhação. Em 20 segundos, os vigias confirmam a assinatura. Uma embarcação pequena, de baixo perfil e alta velocidade, navegando rente às ondas. Um típico go fast, do tipo que os cartéis preferem quando tentam escapar de países inteiros. Não há indicativo de chamada, nem bandeira, nem resposta aos chamados. E o segundo sinal, movimento. Nas imagens do FLIR frontal do navio, pontos pretos saltam da traseira do barco. Pacotes. Muitos deles. Isso não é combustível. Isso é evidência descartada. Na ponte, o comandante Matthew Harding não hesita. Ele não precisa de juiz ou manchete, mas de propulsão e apoio aéreo. Todas as estações em condição 3 lança Romeo. Em 90 segundos, um MH-60R Seahawk do HSM-49, indicativo Reaper One, decola do convés de voo e faz uma curva para sudeste, se aproximando rapidamente. Abaixo, a embarcação suspeita continua acelerando ao máximo, cortando arcos brancos na água azul. Ela está tentando desaparecer no horizonte, mas há apenas um problema. Esse destroyer não estava aqui por acaso. USS Sampson está profundamente envolvido na Pacific Watch, uma operação de interdição marítima de alta prioridade que tem como alvo rotas do tráfico de drogas de longa distância. E hoje, a Marinha dos Estados Unidos está prestes a interceptar narcóticos no valor de 58 milhões de dólares em tempo real. E os suspeitos? Bem, eles não fazem ideia do que está por vir. Reaper One avança a 120, nós voando a apenas 60 metros acima da superfície. O MH-60R não está armado só para intimidar. A bordo estão metralhadores laterais, sensores de rastreamento e um destacamento de fiscalização da Guarda Costeira, ou LEDET-1 04 do Distrito Sudoeste. Eles treinaram para esse momento 100 vezes hoje, é para valer. Quando o helicóptero entra no alcance visual, o barco Go Fast faz seu próximo movimento. Uma curva em zigue-zague repentina, seguida de uma arrancada a toda velocidade para o oeste. Está usando toda a potência que tem, mas o rugido das hélices atrás dele está se aproximando. A tripulação joga mais carga fora. Rápido, frenético e desleixado. Um pacote erra o alvo e explode ao atingir o casco. A água fica branca num clarão. Isso não é bom para eles. O FLIR do Reaper trava o alvo. Lá embaixo, os suspeitos enfim olham para cima. No rádio, sem resposta, sem diminuir a velocidade. O ponto de decisão já passou. Tiros de advertência permitidos. O Seahawk faz uma curva à esquerda. O atirador da porta se posiciona. Uma rajada de tiros passa a 10 metros da proa de este bordo. A mensagem está claríssima. Pare agora ou as coisas vão piorar. Não funciona. A embarcação suspeita segue em fuga e descartando carga. Do CIC do Sampson, o comandante Harding toma a decisão. Fogo de incapacitação, inutilizem aquele motor. Segundos depois, o Seahawk retorna. Desta vez, os disparos não erram. Com precisão clínica, o atirador alveja a popa. Os tiros atingem os motores de popa. Um deles solta faíscas e apaga. A embarcação balança forte, reduz a velocidade e a fumaça sobe. Não afundou, mas acabou. Agora, à deriva em alto mar, os suspeitos olham para cima novamente, desta vez com as mãos erguidas no ar. Mas a marinha ainda não terminou. Reaper paira acima enquanto 2 botes infláveis de casco rígido avançam em alta velocidade pelo lado de bombordo do USS Sampson. A bordo, as equipes VBSS realizam visita, abordagem, busca e apreensão. Equipamento tático completo, armados, treinados e se movendo rapidamente. Em 4 minutos, eles estarão no alvo.
E até lá, essa abordagem não será apenas sobre contrabando. Vai ser sobre prisões, recuperação e legalidade. Porque o que acontece a seguir não envolve apenas velocidade. Envolve a letra da lei e como um navio de guerra transfere a autoridade para um órgão nacional de aplicação da lei enquanto ainda está no mar. E esse momento está chegando bem rápido. Os dois botes infláveis de casco rígido se aproximam rapidamente, deixando rastros brancos cortando o oceano. Em poucos instantes, o destacamento Ledete da Guarda Costeira e as equipes de visita, abordagem, busca e apreensão do USS Sampson alcançam a embarcação Go Fast avariada. Rifles erguidos, ordens são gritadas em espanhol e inglês. Sem resistência! Os suspeitos obedecem. Dois homens de cerca de 35 anos queimados de sol e com adrenalina nos olhos ajoelham-se no convés escorregadio de fibra de vidro. Mãos atrás da cabeça, olhos fixos no Sea-Hawk que circula acima. Eles não estão armados, mas o que está na água ao redor deles é muito mais perigoso. Mais de uma dúzia de fardos bem embrulhados flutuam por perto. Alguns estão meio submersos, outros já encharcados. Todos foram etiquetados e registrados pela equipe. O Ledete dá um passo à frente. Assim que os suspeitos são detidos, ocorre a transferência formal da custódia. De acordo com o direito marítimo internacional, uma embarcação sem bandeira ou registro é considerada apátrida. Isso permite sua abordagem e inspeção sob jurisdição dos Estados Unidos, e como este Go Fast não declarou nacionalidade e ignorou todos os avisos, a Guarda Costeira assume total autoridade. Kits de teste de campo são abertos e uma amostra é cortada de um tijolo encharcado. Pó branco. O sargento coloca a amostra na fita de teste. Em segundos, azul brilhante. Cocaína confirmada. A apreensão total, 47 fardos aproximadamente, 3.439 libras, 1.560 quilos. Valor estimado no atacado, 58 milhões de dólares. Valor nas ruas? Facilmente o triplo disso, dependendo da rota. Suspeitos são algemados e avisados sobre seus direitos conforme protocolos antidrogas marítimos dos Estados Unidos. Eles não dizem nada. A equipe de abordagem também avalia as condições do Go Fast. Sem luzes, motores danificados, casco de fibra de vidro rachado, sem rádio, sem coletes salva-vidas, sem como rebocar. Não está em condições de navegar. É um risco à deriva. Um agente fala por rádio com Sampson. Embarcação segura, 2 detidos, cocaína confirmada, barco classificado como perigo à navegação. O trabalho ainda não acabou. Isso não era só sobre parar o barco. É sobre o que acontece depois. E isso significa que o Sampson está prestes a desempenhar um papel muito diferente. Um que não envolve abordagem, mas destruição. O USS Sampson não navega aleatoriamente pelo Pacífico Oriental. Sua presença aqui é deliberada. Isso integra a Pacific Watch, operação conjunta de segurança marítima liderada pelo Comando Norte dos Estados Unidos em coordenação com o Departamento de Segurança Interna e o Comando da Área do Pacífico da Guarda Costeira dos Estados Unidos. A missão é interceptar ameaças criminosas transnacionais antes que elas cheguem às costas dos Estados Unidos. Isso significa monitorar os corredores de contrabando de alto tráfego entre a América Central e o sul dos Estados Unidos. E hoje isso significava estar no lugar certo, a 380 milhas a sudoeste de Acapulco. Mas parar uma embarcação apátrida com um navio de guerra não se trata apenas de tática. É uma questão de autoridade legal. Embora a Marinha tenha alcance, poder de fogo e mobilidade para encontrar e parar alvos, ela não pode legalmente prender suspeitos ou apreender contrabando sozinha. É aí que entra a equipe Ledete da Guarda Costeira. Um destacamento de aplicação da lei é uma pequena equipe especializada de agentes da Guarda Costeira dos Estados Unidos embarcada em navios da Marinha dos Estados Unidos. Uma vez que uma embarcação suspeita é confirmada como apátrida e transportando carga ilícita, a autoridade operacional é transferida do comandante de combate da Marinha, hoje a Terceira Frota dos Estados Unidos, para a cadeia de comando da Guarda Costeira sob o Distrito 11 na Califórnia. É uma transferência silenciosa, mas crucial. Em minutos, a missão muda de prontidão de combate para precisão de uma ação policial.
Para a tripulação do Samson, é rotina, mas de alto risco. Este destroyer, DDG-102, é um navio de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, normalmente encarregado da defesa contra mísseis balísticos ou guerra anti-submarino. Mas em teatros de múltiplas missões, como o Pacific Watch, ele se adapta. Varreduras de radar detectam ameaças e rastreiam contrabandistas, enquanto os lançadores de Tomahawk ficam inativos e os botes infláveis de casco rígido assumem a dianteira. Esse modelo híbrido Força da Marinha e Autoridade Legal da Guarda Costeira se tornou o padrão ouro para a interceptação marítima. E neste caso apreendeu 58 milhões de dólares em carga ilegal sem nenhum ferido. Mas um problema permanece: o próprio barco Go Fast. Sem condições de navegar, solto e repleto de fragmentos de fibra de vidro e óleo de motor. Isso não é algo que você reboca de volta para a costa. É algo que você manda para o fundo. Às 9h45 a missão já havia mudado novamente, de apreensão para descarte. O barco Go Fast flutua silenciosamente a bombordo do Samson, preso por um único cabo de recuperação. Mas mesmo parado é um problema. O casco de fibra de vidro está totalmente rachado na quilha. Seus motores estão destruídos. Não há âncora, nem luzes, nem bomba de porão funcional e nenhuma maneira segura de rebocá-lo por 380 milhas de oceano aberto. Em resumo, é um perigo. Uma ondulação traiçoeira e ele se torna um fantasma à deriva, só esperando para abrir um buraco em um cargueiro ou quebrar a hélice de um barco de pesca. O oficial da guarda costeira oficializa isso. Barco inadequado para navegação. Recomenda-se eliminação controlada. O comandante Harding assente com a cabeça. Registre isso e prepare o afundamento. O USS Samson não carrega cargas de demolição por diversão, mas também não precisa delas. A tripulação dela já fez isso antes. A equipe de abordagem remove da embarcação tudo que ainda serve: galões de combustível vazios, suportes de GPS e a alavanca do acelerador. Cada quilo de cocaína recuperado já está lacrado, etiquetado e refrigerado no freezer de evidências. Os 2 suspeitos estão sentados em silêncio no compartimento de detenção do Samson. Então, a equipe prepara um afundamento controlado. Um dos botes semi-rígidos retorna, desta vez carregando uma carga explosiva portátil presa à popa do barco. Ela foi feita para pequenos furos, baixos e precisos, não para grandes estrondos. Às 10h12, uma breve chamada vem da ponte de comando. "Detone ao meu sinal? Sinal!" Um estalo abafado. Nada cinematográfico, sem bola de fogo, só um borbulhar. O mar fica silencioso novamente, exceto pelo zumbido do Seahawk ainda sobrevoando. Não é dramático, é intencional. Porque quando a Marinha afunda um barco do tráfico de drogas, não é para fazer espetáculo, é para eliminar uma ameaça, limpar o oceano e mandar um recado. Se você trafica drogas em águas internacionais, perde mais do que apenas a carga. Isso não foi só uma apreensão, foi um modelo. O que aconteceu no Pacífico Oriental em 10 de julho é exatamente como os Estados Unidos projetam poder sem disparar mísseis ou cruzar fronteiras. Um navio de guerra, um helicóptero, uma equipe de abordagem e uma transferência dentro da lei. Tudo executado com coordenação precisa em frações de segundo. Mas o quadro geral aqui é a dissuasão. A logística do cartel depende de risco calculado. Cada barco Go Fast que consegue passar traz milhões em lucro. Mas cada um que é pego, especialmente por um contratorpedeiro, serve de aviso para os outros. Nenhuma rota é segura. Nenhuma distância é grande o bastante. Nenhum motor é rápido o suficiente. Esta apreensão, a 380 milhas da costa, envia uma mensagem bem clara. Isso prova que os Estados Unidos não estão apenas protegendo sua costa, estão moldando o campo de batalha muito além dela. E então tem o navio, o USS Samson. Um contratorpedeiro de mísseis guiados criado para combater submarinos e interceptar mísseis, agora parando traficantes de drogas. Essa adaptabilidade não é por acaso. A doutrina multimissão da Marinha significa que esses navios podem mudar de função em poucas horas. Um dia é defesa contra mísseis balísticos no Mar do Japão. No dia seguinte é caçar Go Fasts.
no corredor do narcotráfico no Pacífico. Não se trata apenas do que o Samson fez. É sobre o que ela representa. Presença, alcance e pressão. Todo olheiro do cartel que acompanha a movimentação dos navios dos Estados Unidos aprendeu algo novo. Mesmo um navio de guerra com sensores de bilhões de dólares pode aparecer no seu retrovisor, e ela não vai estar blefando. Porque quando a Marinha dos Estados Unidos aparece, ela não persegue, ela intercepta. Sem mísseis disparados, sem vidas perdidas, apenas um destroyer da Marinha, uma equipe da Guarda Costeira e 58 milhões de dólares em entorpecentes agora fora de circulação. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Se você estivesse no comando do USS Samson e aquele barco Go Fast se recusasse a parar, o que você teria feito? Tiros para incapacitar antes? Bloquear com os botes infláveis de casco rígido? Ou deixar as evidências afundarem e torcer pelo melhor? Conte nos comentários, sua vez, comandante. E isso também não é algo que aconteceu só uma vez. O Pacífico Oriental está realmente esquentando. E essas interceptações, bem, elas estão só começando. Se você quer ver contratorpedeiros brincando de gato e rato com contrabandistas e ser o primeiro a saber quando algo dá errado, junte-se à frota. Você recebe distintivos de lealdade, respostas prioritárias e nos ajuda a trazer mais histórias marítimas reais como esta. Clique em participar no nosso canal e embarque. Porque da próxima vez pode não ser um barco do tráfico. Se um dia for correr em alta velocidade em águas internacionais, talvez evite onde há um contratorpedeiro. Só estou dizendo,